Bom, pessoal, vamos começar aqui o webinar. Enquanto o pessoal vai entrando, né, eu vou dando aqui algumas informações práticas. Primeiro, dar boas-vindas, né, a todos, todas aqui que estão no webinar aqui com a gente hoje, né. É um prazer, né, a gente ter Carla e Lu e todos vocês aqui nessa audiência, né, que é um dia muito importante, né, para o nosso segmento, né, que é o Dia Mundial da População Intelectual, que é comemorado amanhã, né, dia 26 de abril. Então, estamos organizando esse evento hoje. Então, antes da gente começar, né, eu passar a palavra para a Lu e para a Carla, eu queria dar só algumas informaçõezinhas práticas para vocês. Esse webinar está sendo gravado para a gente poder depois disponibilizar para todo mundo que não conseguiu, né, por questões de agenda e conflitos de horário, né, assistir. Então, vai ser um debate com certeza muito rico. Então, a gente quer disponibilizar para todo mundo, né, para ficar acessível depois. E esse webinar aqui, ele tem também acessibilidade através de closed caption, né? Tem uma pessoa dedicada aqui, que é o João, fazendo. Eu vou deixar essas informações ali no chat também. Então, basta, né, no botãozinho de caption, você apertar ali para habilitar, né, e aparecer. Então, estou escrevendo aqui no chat também, obviamente, para as pessoas lerem, né, e que precisarem dessa função, caso não esteja ativa ainda, porque às vezes algumas plataformas ficam escondidas, né, você tem que habilitar. Então, vou deixar essa informação aqui também anotada no chat. Bom, no evento de hoje também a gente contou com o apoio, né, da Estante Virtual. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o cupom deles. Acho que foi, passou aí, gente, desculpa. Beleza. Bom, a Estante Virtual, né, que nos ajudou aqui a realizar esse evento, né, para quem não conhece, a Estante, ele é mais do que um marketplace, né, de venda de livros, né, eles têm um propósito de reunir também grandes, né, e pequenos livreiros, né, novos e seminovos, para estimular a leitura, né, através de um consumo consciente. Então, e também democratizar essa leitura no Brasil, através de preços mais acessíveis, enfim, unindo, né, toda essa comunidade. Então, eles também disponibilizaram um cupom aqui para a gente nesse webinar, para ter desconto, né, na compra de livros, através do site da Estante Virtual. O cupom é o nome do nosso escritório, né, Casnar Leonardos. A gente vai deixar essa informação também no site. Ele é válido, né, até dia 31/7, limitado a um CPF por compra. Então, aproveitem, né, para comprar seus livros, para a gente estimular aí essa leitura. Bom, gente, eu vou apresentar aqui brevemente, né, a nossa mesa aqui da nossa roda de conversa. Primeiro, começando pela Carla, né? Carla, que grande honra a gente ter você aqui no nosso evento. Você é uma pessoa fenomenal, assim, que eu não vou esconder que eu sou super fã, então já agradecer muitíssimo aqui a sua participação com a gente. E vou falar um pouquinho, né, sobre a Carla, porque é óbvio que, né, todo mundo, imagino que conheça, mas eu preciso apresentar você, né, e todas as suas credenciais, né? Formada em jornalismo e publicidade, Carla é nascida na cidade de Belo Horizonte, né, onde você ainda reside, sócia e diretora, né, da agência de comunicação Lápis Raro, né, que também é baseada na capital mineira. Em 2014, a Carla lançou pela editora Quixote Do, né, o seu best-seller incrível, maravilhoso, Tudo é Rio, que, enfim, né, tá aí entre os dos livros mais vendidos, né, atingiu a marca de mais de 200 mil exemplares, então um sucesso aí absoluto. Teve o seu relançamento em 2021 pela editora Record. Bom, e 4 anos depois, né, dessa sua estreia aí como escritora, você lançou também depois o seu segundo livro, né, que é A Natureza da Mordida, também incrível, né, uma obra fascinante, né, que teve a primeira tiragem esgotada em menos de um ano. Em 2021 você publicou o seu terceiro romance, que é o Véspera, né, que é uma obra aí também que investiga essas entranhas de uma família destroçada, né, como você descreve. Bom, e nesse período, a Carla, né, alcançou a posição de autora brasileira mais vendida da atualidade. É um fenômeno, uma inspiração para todos nós. E, Carla, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por dedicar um pouco do seu tempo para essa roda de conversa, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Tá? Obrigada mais uma vez. Bom, e para compor a nossa mesa, nessa roda aqui de conversa, né, em celebração a essa data, a gente tem aqui a Luciana Minada, que é advogada, especialista em propriedade intelectual, que é sócia aqui do nosso escritório, é uma mulher também que nos inspira, né, pela sua, enfim, inteligência, sua garra, sua, né, toda a história que ela tem aqui no escritório, mais de 15 anos trabalhando aqui.
Então, Lu, você é uma mulher que inspira todas nós também e que é motivo de muito orgulho. A Lu também é coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão aqui do escritório, é apaixonada por literatura e causas femininas. E uma curiosidade sobre a Lu é a mamãe do vira-lata caramelo mais famoso aqui do escritório, que é o Paçoca, que a gente adora muito. Então, Lu, muito obrigada pela sua participação aqui, por ajudar a gente aqui nesse evento, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, agora eu passo a palavra para você conduzir aqui. Eu vou tirar esse compartilhamento, né, para deixar vocês aqui em destaque. Vou fechar também aqui minha câmera, mas podem me acionar o que for preciso. E, pessoal, bem-vindos, bem-vindas de novo. Um bom webinar para todos nós. Obrigada, Ju. Bom, gente, acho que primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Carla, por ter topado o nosso convite. Acho que para a gente realmente é uma grande honra poder estar aqui com você hoje, ter essa conversa, ter essa troca. E, bom, como a Juliana disse, a gente, né, pensou nesse evento porque amanhã a gente tem o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e todo ano a OMP, que é a Organização Mundial de TI, ela elege um tema para a gente tratar. E esse ano, o tema escolhido pela OMP foi exatamente as mulheres e PI, acelerando inovação e criatividade, que é exatamente com o objetivo da gente trazer esse foco para as mulheres, né, criadoras, inventoras, para as mulheres empreendedoras, e enaltecer o trabalho que é feito. E com base nisso, eu acho que a gente não poderia ter pensado em alguém melhor, acho que até agradecer ao George e a Raquel especificamente, que tiveram essa ideia, foram atrás, conseguiram trazer hoje a Carla para conversar com a gente, porque acho que, Carla, você é, né, mais do que uma grande referência hoje em dia em termos de literatura, como a Ju falou ali no teu currículo, acho que você tem toda uma trajetória que mostra muito esse lado, o seu lado criativo, o seu lado empreendedor, você enquanto sócia também de uma agência de publicidade, né, até na nossa conversa de alinhamento você mencionou, né, que acho que quando você abriu a agência, que já tem um tempo, você ainda era muito jovem na carreira também, então acho que tem todo esse lado também que conversa muito com a temática proposta pela OMP para celebrar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E eu queria abrir a nossa conversa exatamente pedindo para você falar um pouquinho mais sobre quem é a Carla Madeira, né? Eu acho que a gente conhece muito da escritora, você ganhou essa projeção nacional, mas tem toda essa trajetória por trás, né? Então, se você puder contar, iniciar o nosso papo falando um pouco da sua trajetória, de toda essa sua veia de não só de empreendedora, né? Mas eu acho que as artes, pelo que a gente já conversou também, né? Tem muito a ver com a tua história. Então, se você puder também trazer um pouco para a gente dar esse pontapé inicial aqui no nosso papo, eu agradeço. Gente, olha, primeiro queria falar boa tarde para todo mundo, né? Agradecer Juliana, Luciana por essa apresentação tão preciosa mesmo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, uma oportunidade de discutir essas questões tão importantes no tempo que a gente está vivendo, né? E acho que são tão importantes para a gente pensar o futuro, né? Que a gente quer construir. Eu sou de Belo Horizonte, e eu costumo falar que eu nasci de um encontro que se tornou até uma questão de investigação ao longo da minha vida, que foi da razão e da sensibilidade, assim. Meu pai era matemático, um homem erudito com uma formação muito consistente, porque ele foi religioso, e a religião, os religiosos, eles tinham uma formação muito consistente mesmo. Ele morou na França, estudou na Sorbonne, um homem que falava muitos idiomas, entre eles o latim, que já é uma língua que te promove a compreensão de muitas outras línguas, né? E se casou com a minha mãe quando ele saiu. Ele foi irmão marista, com 38 anos, ele se casou com a minha mãe, que era uma garota de 17 anos. E a minha mãe mal tinha completado o ensino fundamental. Ela morava em Divinópolis, uma cidade do interior de Minas, terra de Adélia Prado, e, e minha mãe era uma potência do ponto de vista de sensibilidade, uma
poesia, uma musicalidade, uma fantasia, uma imaginação e uma inteligência com as mãos, assim, muito impressionante. Ela fazia crochê, ela saía, via uma blusa, via uma coisa, chegava em casa, ela conseguia fazer aquilo de cabeça. Ela experimentava muito, ela pintava, ela fazia rimas, ela tinha uma estimulação com os filhos muito forte nessa coisa criativa. E então foi muito interessante, porque durante muitos anos eu achava que tinha uma coisa de razão e emoção meio separadas, assim, que era possível essa coisa separada, né? Quando fui, como meu pai tinha essa formação e a formação principal dele era na matemática, eu tenho 5 irmãos, somos 6 filhos. Todos os meus irmãos foram para áreas de exatas, e eu também fui, porque era uma coisa muito... Era pão com manteiga na nossa casa, conversar de matemática, problemas de lógica, essa parte era muito forte. Embora na erudição do meu pai viesse também a música, viesse os contextos históricos, por exemplo, ouvir ópera com meu pai era um deleite, porque a gente ia saber do contexto, a gente ia saber dos instrumentos, a gente ia saber, olha, mudou esse tom para um tom menor, porque é um momento de tristeza, então era uma riqueza essas informações. Mas quando eu fui para... Mas tinha uma coisa assim, não, mas isso é meio hobby, isso é um certo lado da vida, mas na hora de escolher um curso para me formar, como meus irmãos, vão para uma coisa de exatas. E aí eu fui para matemática. Mas quando eu fui para matemática, eu já era uma pessoa totalmente corrompida pelas artes. Eu já era alguém apaixonada pela arte, e eu já tinha ganhado um instrumento quando pequena, com 9 anos, 9 para 10 anos, eu comecei a tocar violão, e tive o privilégio de ter esses pais que sempre acreditaram, que nunca viram algum impedimento que, como mulher, eu não pudesse fazer alguma coisa. Eu nunca ouvi isso na minha vida, nunca ouvi isso na minha casa. E eu considero esse o maior privilégio, porque nem tanto do lugar social de privilégio que eu nasci, porque nasci num lugar de privilégio, mas meu pai era professor, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Não era uma vida assim, eu lembro que a gente pôde estudar em escolas particulares, mas a gente não tinha o poder aquisitivo daquelas pessoas que estudavam em escola particular. A gente não podia ter roupa de marca, a gente não podia ter... os passeios eram regrados, não era uma... Né, nunca faltou nada, principalmente em termos de educação, mas não, era uma vida apertada. Mas eu costumo dizer que o maior privilégio foi nunca ter ouvido que eu não poderia alguma coisa. Eles sempre acreditaram muito que todos os filhos poderiam, e por isso eu tive acesso à aula de pintura. Eu quis fazer pintura, fiz pintura, quis fazer música, fiz música, quis fazer capoeira, fiz capoeira, quis fazer dança, fiz dança, quis fazer teatro. Então, existia uma estimulação para que a gente experimentasse, né? Eu acho que essa era a tônica assim, deste encontro, né? da sensibilidade com a razão. Mas chegou E, num certo... Carla, quando você decidiu largar as exatas, também teve todo esse apoio, embora seu pai fosse super da área, seus irmãos também, ou teve uma certa relutância aí? Não, sabe o que eu sinto assim? Bom, em relação a largar matemática, eu tenho uma irmã que fazia engenharia química, se tornou uma grande engenheira. Ela teve um momento em que ela tocava piano muito bem, ela é uma pessoa com um talento musical absurdo, e ela largou a engenharia química por um tempo para ir para o conservatório. E meu pai apoiou, vai experimentar, mas tranca a matrícula. Quando foi a minha vez, eu cheguei um dia lá em casa,
e falei, olha, a partir de amanhã eu não vou mais na universidade, eu vou fazer vestibular novamente. Meu pai ouviu e falou assim, para que você vai fazer vestibular? Eu falei, para comunicação. Na época, não se tinha uma clareza do que um profissional de comunicação fazia. A pergunta do meu pai é, mas você vai viver de quê? Né? Como se não tivesse, aquilo ali ainda não era, não tinha essa força da área de comunicação que hoje existe, né? Mas ele tentou me convencer a trancar a matrícula. E eu disse a ele, pai, eu não vou trancar, porque eu decidi, eu não quero mais. Então, foi a única ponderação que ele fez foi me pedir para trancar a matrícula. Quando eu disse que não trancaria, ele apoiou muito. E, a partir daí, ele e minha mãe apoiaram muito, porque quando eu me formei em comunicação, quando eu fiz o vestibular, eu só passei porque eu era muito boa em exatas, porque eu estava um tempo sem estudar, eu estava 2 anos e pouco na matemática, então eu não estava atualizada ali com as questões de vestibular mais, tinha esquecido muita coisa, mas eu fui muito bem nas provas de exatas e não tão bem nas outras provas, português, geografia, não fui bem nessas provas. E eu acabei passando na federal para o 2º semestre. Eu acho que eu devo ter sido a última, eu passei em último lugar. E quando ia ficar uns 6 meses à toa, eu fui fazer um curso que foi muito determinante na minha vida, até hoje, em tudo que eu faço, em todas as coisas que eu faço, que foi um curso sobre pedagogia, que eu conheci, estudei a fundo, Maria Montessori. Eu me interessei muito pelo aprendizado, como as pessoas aprendem. E isso foi extremamente importante, é uma área de profundo interesse meu. Depois, mais para frente, eu acho que vou ter oportunidade de falar sobre isso na nossa conversa, não quero me estender muito nessa primeira pergunta, mas eu fui para a comunicação, durante 6 meses estudei Maria Montessori e durante quase 4 anos, quase o curso inteiro, eu trabalhei numa escola, primeiro como professora de crianças, mas vivi muito profundamente essa coisa da linguagem, do aprendizado, do aprender, e depois eu me tornei a profissional de comunicação dessa escola. E quando formei, já no finzinho do curso, eu e mais 2 amigas decidimos abrir nossa agência. Ou seja, era uma agência que tinha tudo para dar errado, porque éramos 3 mulheres tentando abrir um negócio num ambiente profundamente masculino. Não existiam agências dirigidas por mulheres no mercado, como ainda existem muito poucas, muito poucas. A gente vê, às vezes, com mulheres sócias, mas só mulheres realmente não existia. E a gente tinha pouca experiência, a gente não tinha dinheiro, pouca experiência, mas a gente tinha talvez a gente possa falar mais para frente também, mas eu vinha de uma coisa que aconteceu no período da minha formação na universidade é que ia acontecer uma mudança de currículo na universidade. E a universidade passou a oferecer muitas disciplinas de manhã, de tarde e de noite. Eu aproveitei esse momento e acabei me formando em publicidade, jornalismo e relações públicas. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. Mas, ao fazer essas 3 disciplinas, no mercado de publicidade, que era muito focado em publicidade, a gente chegou no mercado com uma compreensão de que a publicidade isoladamente não dava conta dos desafios, que era preciso pensar a comunicação de maneira integrada, que é um raciocínio recorrente hoje, a ideia do 360, mas que na época não era. Então, isso foi um grande diferencial, foi uma grande inovação que a gente trouxe para a dinâmica do mercado aqui, e acredito que foi motivo da gente crescer. E aí,
são 36 anos de comunicação, que fizeram agora em janeiro, continuo sócia e atuante no dia a dia da agência, e também escritora, né? Em Carla, 2014... sim, sim. E assim, Carla, fica à vontade, tá? Eu acho que pra gente, assim, sempre ouvir você falar é sempre um grande prazer. Então, não precisa ficar se tolhendo também, não. Mas acho que aproveitando esse gancho, né, até da tua trajetória na Lápis Raro, quando a gente conversou antes também, que a gente falou sobre aqueles relatórios, né, da McKinsey, sobre as questões de diversidade e a correlação direta mesmo, né, com o ambiente de trabalho. Então, nos próprios relatórios, a gente tem alguns números que trazem esse recorte de gênero, né? Então, quando a gente tem ali empresas que têm mais de 30% de mulheres, a probabilidade dessas empresas terem resultados melhores do que aquelas que não têm mulheres ou que têm um número abaixo desses 30% é muito maior, né? E na Lápis Raro vi também já em alguma entrevista que você concedeu que vocês têm uma liderança que é totalmente feminina, né? Então, acho que tanto na criação vocês tiveram esse DNA de ter ali, né, você e mais algumas sócias, mas isso é algo que ainda continua, então, na agência. Vocês têm essa presença feminina muito forte? A gente tem nas lideranças, 100%, são 100% mulheres, mas não foi uma regra e nem é um critério. Uma Eu acho imposição, é uma algo que imposição. aconteceu. Mas eu Uhum. tenho, como eu vou tendo interlocuções com mulheres e vou querendo aquelas pessoas aqui na agência, porque me reconheço numa visão de mundo e de mercado e de ética, de valores que me interessa e que eu acredito que é o que eu quero para a minha empresa, é como eu quero que a minha empresa se posicione e conduza as relações de mercado, de trabalho e de criação. Então, acaba que isso vem acontecendo, mas não é uma regra, não quer dizer que não possa vir um homem. Mas você tocou num ponto que até conversa um pouco com essa história que eu acabei de contar, que é a questão da diversidade, né? E a gente conversou um pouquinho, eu queria trazer um pouco essa visão para Por vocês, favor. e que vem um pouco também dessa coisa da pedagogia, né? E vem de um sujeito que eu estudei, que é um biólogo. Quando a Lápis Raro fez 25 anos, eu queria trazer como presente para a agência um estudo. Eu me debrucei durante um ano, porque eu estava começando a pensar a ideia de... Bom, deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque também já vai entrar num outro assunto da inovação e da criatividade, né? O que é inovação, o que é criatividade, um pouco dentro desse meu universo, né, da comunicação, e talvez também um pouco da literatura, né? A criatividade nessa ideia da publicidade, do mercado, do marketing, tem a ver com solução de problema, como é o conceito de criatividade que eu adoro, que é resolver problemas. Se você tem um problema, é porque você está fazendo alguma coisa, está faltando você fazer alguma coisa que você ainda não fez. Então, essa ideia do novo, do fazer alguma coisa que você não fez, de experimentar, tem um certo risco, inclusive, né? Toda inovação, toda criatividade, ela tem um certo risco, é fazer alguma coisa que você não fez. Quando eu via meu pai com um problema matemático, muitas vezes eu vi ele ter um insight criativo, que é isso, que é compreender uma solução de um problema, que é encontrar um caminho, né? E isso são processos criativos. Depois eu cheguei a dar aula na Universidade Federal de criação publicitária e trabalhei muito com processos criativos, né? Bom, mas estava contando tudo isso para falar da questão da diversidade, que eu comecei a estudar um sujeito porque eu queria dar de presente para a Lápis uma imersão, um estudo que partia do seguinte pressuposto: toda marca, toda empresa é um organismo vivo. Então, por que eu queria dizer isso ali do meu lugar de publicitário? Porque eu queria dizer o seguinte, que a compreensão do ambiente onde você está e a questão de como você aprende esse ambiente que cerca as empresas, como a gente aprende o mundo, como a gente define o que a gente faz com essas provocações que o mundo traz para a gente,
só um organismo vivo consegue fazer isso, né? E eu fui, então, estudar um biólogo para entender o que é um organismo vivo. E eu descobri um sujeito chamado Humberto Maturana, descobri de uma maneira muito casual, muito... a ideia de que você, quando quer uma coisa, você se coloca em estado de escuta, você se abre, né, para você perceber as oportunidades, as coisas que estão ao seu redor. O processo criativo, o processo de inovação é um processo de escuta. O processo de escrever um livro, a literatura, é um processo de escuta. Eu estava neste processo e estava numa reunião muito chata com as minhas sócias, porque, como toda a sociedade, a gente estava tendo as negociações, as cobranças, aquele momento assim, a gente estava com uma pessoa fazendo um trabalho com a gente, uma psicóloga nos ajudando, mediando as nossas conversas, as questões que a gente precisava conseguir mudar, a reinvenção que a gente precisava fazer. E eu estava um pouco irritada nesse dia, e ela estava com um livro do lado, e eu quase que num gesto de provocação, eu peguei o livro dela e abri. E eu li a única frase que me faria querer ler aquele livro. E a frase dizia o seguinte: um cabritinho, quando nasce, se ele é tirado da mãe nos primeiros segundos que ele nasce e é devolvido para a mãe poucos minutos depois, ele vai crescer sendo um cabritinho que nunca vai se socializar. Eu fiquei muito intrigada com essa frase. Eu falei, gente, eu quero entender isso, porque eles conversavam com essas coisas que eu estava começando a estudar. Que provocação é essa? Tirar ele de perto da mãe, devolver minutos depois. Que loucura isso, ele nunca mais se socializar. Que isso? Eu fiquei muito intrigada com isso. E aí fui ler esse livro. E foi trabalhosíssimo para mim, porque é de um biólogo, né? E eu tive que dar conta de aprofundar naqueles conceitos todos. Mas foi lá que eu descobri uma coisa que se tornou fundamental no que a gente está conversando aqui sobre a diversidade e fundamental na minha maneira de pensar a vida e o mundo que eu quero, né? Bom, esse livro é uma riqueza, não dá tempo da gente falar de muita coisa dele, mas eu vou falar o essencial dessa compreensão. Ele diz duas coisas fundamentais. Uma coisa tem a ver com o que vem, a provocação de fora, essa provocação que o mundo faz, não é ela que decide ao invadir um corpo, tá? Isso é uma leitura biológica. O que vem de fora ao invadir o nosso corpo não é essa coisa de fora que determina o que vai acontecer dentro da gente. É a nossa estrutura corpórea que determina o que nós vamos fazer com essa coisa que entrou dentro da gente. Então, do ponto de vista biológico, é assim que a gente aprende, tá? A nossa estrutura, alguma coisa de fora entra, né? E o nosso corpo é o que diz que a gente vai fazer com ela. Vou dar um exemplo. A pedra entra na ostra, fica ali perturbando a ostra. Passa um tempo, a ostra faz uma pérola. Se a mesma pedra entrar no meu olho, pode demorar o tempo que for, vai me causar uma irritação, eu vou ter que ir no médico, mas eu não vou fazer uma pérola, porque não está na pedra a decisão. Não é a pedra que decide isso, né? É a estrutura do corpo. Bom, então chegamos no corpo. Qual é a segunda coisa que eu aprendi com Maturana? O corpo, a emoção, é uma coisa no corpo. É uma paisagem no corpo. Então, se eu fizer uma fotografia do seu corpo agora, Luciano, você tem alguns líquidos derramados, você tem uns líquidos represados, você tem algumas áreas inchadas, você tem algumas áreas fluindo, todos os fluidos correndo corretamente,
não é? Se eu fizer uma foto, isso é uma paisagem interna. Essa paisagem interna é a sua emoção. Então, o corpo, essa disponibilidade corpórea é a emoção. Tá? E a razão é o quê? A razão não é no corpo. A razão é na dimensão social da linguagem. Sem linguagem não tem razão. Então, é a linguagem que nos deu a capacidade, a linguagem é a busca de coerência para este corpo na dimensão social da linguagem. Isso é a razão. Tá? Então, este corpo é limite e possibilidade. Dentro, ele é limite e possibilidade. Pensa numa paisagem fora do corpo. Pensa que você está lá na beirada do mar. Lá na beirada do mar, você pode fazer um monte de coisa. Você pode mergulhar, você pode furar onda, você pode rolar na areia, você pode se encantar, se apaixonar por alguém que passa, né? Você pode se matar. Mas você não pode descer a serra rolando. Concorda? A paisagem é limite e possibilidade. E é a mesma coisa a nossa paisagem interna. Ela é limite e possibilidade. Ora, essa paisagem interna, ela se relaciona com o mundo externo. As provocações entram. As provocações entram e afetam essa paisagem. E essa é uma contabilidade. E essa paisagem lida com isso. E a gente elabora na razão essa dinâmica. Logo, do ponto de vista biológico, a gente tem uma característica chamada plasticidade no nosso sistema nervoso. E, na medida que a gente atua no mundo e essas provocações atuam em nós, no nosso corpo, a gente vai mudando essa paisagem, a gente vai fazendo sinapses, a gente vai mudando, a gente vai adoecendo, a gente vai mudando essas paisagens. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: um corpo não é igual a outro corpo. Ele depende do que ele vive. Um corpo branco vive coisas diferentes de um corpo preto, que vive coisas diferentes, um homem de uma mulher, né? As nossas possibilidades de gênero vivem coisas diferentes, porque este corpo leva com ele e é moldado por essas relações. Então, a diversidade não se trata apenas de ser justo. A diversidade nas empresas, a diversidade no mundo, o desejo do diverso. Não se trata apenas de vamos fazer isso porque isso é justo. E é justo. Mas se trata principalmente da ideia de que isso é muito mais potente. Porque eu vou ter corpos diferentes, capazes de elaborações diferentes, com potências diferentes, entrando no jogo, para me ajudar a criar, para me ajudar a pensar, para me ajudar a estudar, a aprofundar. Então, essas potências que corpos diferentes trazem, comprovadamente pela biologia e pela pedagogia, elas são muito mais ricas e muito mais interessantes para o mundo. E é nesse sentido que eu acredito na diversidade, em a gente ter mais mulheres, e essas mulheres entrarem com seus corpos e, portanto, com sua visão particular, com sua visão de um corpo que é de mulher, que é diferente de um corpo que é de homem, e que, portanto, elabora, enxerga de maneira diferente. Isso é uma riqueza. E é nisso que eu acredito. Nossa, Cália, eu acho que e esse recorte, né, de trazer esse lado da biologia, até no nosso escritório a gente tem, né, biólogos, a gente tem, inclusive, uma das nossas sócias é bióloga também, então a gente está sempre tratando de uma forma muito interdisciplinar, né, mas eu acho que a questão da diversidade, principalmente nas empresas, quando pensa, né, você enquanto sócio de agência, eu acho que a gente trata até mais pelo viés, né, sociológico mesmo, a gente traz a questão socioeconômica, então também a questão de produtividade, mas eu acho que ter esse recorte, para mim, é algo que eu confesso que eu não tinha parado, não tinha nem o conhecimento de Maturana. Eu acho que é um livro que eu vou me aventurar em algum momento a ler, porque eu acho que é isso, né? A gente vai, acho que enriquecendo cada vez mais uma pauta que a gente sabe que é importante, acho que isso não, hoje em dia não tem mais dúvida, né? A gente falar
de diversidade, a questão de inclusão, de equidade, quando a gente faz aqui especificamente, né, que é a proposta do recorte de gênero, a gente já conhece muita coisa e a gente já sabe alguns dos desafios, a gente já sabe alguns dos olhares que a gente consegue trazer, mas eu acho que, pelo menos para mim, assim, é um olhar muito novo, esse que você trouxe, que eu realmente não tinha parado para pensar, mas que é muito, muito interessante, assim, eu acho que são recortes que a gente, por isso que a gente fala, né, essa coisa de ter esse bate-papo, ter essa troca, para a gente é sempre muito rico, porque é isso, eu acho que isso aqui é até um exemplo, né, Carla, das diferentes vivências, eu acho que você tem uma bagagem que é muito peculiar tua, pela sua curiosidade, pela sua formação, pela sua criação. Então, acho que sempre que a gente puder, né, trazer para conversas como essa que a gente está propondo agora, esses novos olhares, só vai enriquecer, né, as nossas discussões. Eu acho que, nossa, assim, para mim, eu estou realmente muito, muito extasiada com esse novo raciocínio. Eu vou me debruçar sobre Que isso. bacana. Esse livro do Maturana se chama A Árvore do Conhecimento. Eu vou até anotar. É, e é muito especial entender como a gente aprende o mundo, porque dá para a gente um respeito pelo outro, sabe? É Sim. muito grande, assim, para a gente sair da arrogância de sermos donos da verdade ou de sabemos tudo, sabe? Entender que a gente pode mesmo enxergar o mundo de maneira diferente. E que Tem isso é ainda mais rico. assim. Isso é E quando rico, a gente está né? falando, né, Carla, eu acho que das diversas facetas que a gente tem da Carla, a Carla empreendedora, a Carla publicitária, a Carla escritora, acho que todas elas permeiam muito essa questão da criação, né, da criatividade, da inovação. Então, eu acho que você possibilitar essa ampliação desse ambiente, né, propício a isso, você ter mais cabeças pensando ali e criando coisas novas, trazendo novas experiências, trazendo novos olhares, é algo que fomenta diretamente mesmo esse processo criativo, né? E que perpassa não só a atividade de criação de uma campanha publicitária, mas eu acho que da própria criação de obras literárias. E aí até também, acho que falando um pouco disso, dessa questão das obras literárias, uma coisa também, né? Eu acho que toda a questão de gênero e essa questão que a gente está falando de diversidade também é um desafio, acho que, enfrentado pelas mulheres que estão, né, se lançando como escritoras. Eu também queria, se você puder falar um pouquinho, né, você mencionou já o desafio que vocês tiveram na Lápis Raro, você, enquanto, né, jovem empreendedora, num mercado que é também predominantemente masculino, mas acho que no mercado editorial, a gente também tem uns desafios que são parecidos com essa conquista desse espaço, né? Então, eu acho que trazer esse olhar também da diversidade, esse olhar do recorte de gênero para a sua experiência agora, né? Que eu digo que é mais recente, a gente sabe que tudo é Rio ficou ali um certo tempo, né? O processo de criação ele foi longo, mas eu acho que o processo de publicação e de como esse livro foi trazido para o público, se você puder também falar um pouco sobre isso, não sei se você enfrentou no momento de realmente lançar a tua obra, se teve algum percalço que você enxergou por esse viés, sabe, do ser mulher, ser uma escritora, de estar ali ingressando num novo mercado, né? Então, acho que você já tinha toda a sua trajetória, sua carreira consolidada enquanto publicitária, mas talvez para esse viés de escritora fosse realmente um novo passo, né? E não sei se você enxergou essas mesmas questões também voltadas pelo fato de você ser uma mulher se lançando. Eu acho que tanto na publicidade quanto na literatura, mais até que pensar as diferenças entre esse movimento num lugar e no outro, é pensar o que teve de comum, né, nesses Sim. dois movimentos, porque uma garota nova abrindo uma empresa num ambiente masculino, e hoje a Lápis é considerada uma das melhores agências aqui do Uma grande mercado, referência, sim. uma referência, e também de ser uma escritora que lançou um livro e que, nesse tempo aí na história, ele se tornou realmente um livro importante para o Brasil, né? Assim, outro dia eu fui no Pedro Bial, o Pedro Bial falou, olha, quando um livro brasileiro vende, ele ajuda a vender vários livros brasileiros. São inúmeras as pessoas que me escrevem, que falam, olha, eu voltei a ler por causa de Tudo é Rio.
Eu estava só lendo coisa técnica, ou eu não estava dando conta de ler, e voltei a ler por causa de Tudo é Rio. Então, assim, um livro, quando ele acontece no Brasil, assim, feito por uma pessoa, por uma brasileira, e acontecer na maneira como Tudo é Rio está acontecendo, ele ajuda a literatura como um todo, eu não tenho a menor dúvida. Mas quando eu penso nesses dois movimentos, tanto da publicidade quanto da literatura, eu gosto muito de pensar, principalmente aqui na conversa sobre inovação, eu gosto muito de pensar no que não muda. Porque a inovação é experimentar, é se abrir para o novo, é fazer algo que a gente nunca tinha feito. Às vezes, não necessariamente original. Pode ser inovar no meu lugar, aquilo que nunca foi feito aqui, pode ter sido feito em outro lugar, mas isso também é inovar, né? Mas eu gosto muito no mundo que está mudando vertiginosamente, que encharca o conceito de inovação, de alguma coisa ligada à tecnologia, de alguma coisa nesse território. Eu gosto muito de pensar o que não muda. Então, pensar esses dois acontecimentos da minha vida, eu acho que tem alguns aspectos. O primeiro deles é a coragem do iniciante, né? Talvez a experiência e a maturidade, se eu tivesse a experiência e a maturidade que eu tive ao percorrer um caminho na publicidade lá quando eu era nova, talvez eu não fizesse, porque eu me encheria de medo. A gente não tem essa ousadia, né, acho, de Exato. E se o lançar no inimigo da desafio. inovação é o medo. É o medo do risco, né? Então, assim, é uma contradição as empresas que pedem inovação, mas tem uma cultura que pune o erro, né? Se eu quero inovar, eu tenho que me arriscar. Com certeza. E se eu venho com a experiência, no processo criativo, nada é mais destrutivo do que julgar enquanto você cria. O medo é arrasador. A mesma coisa na literatura. Se eu soubesse que Tudo é Rio, teria a dimensão que tivesse. Se eu já tivesse participado de tantos clubes de leitura, compreendesse os riscos que eu corri ao fazer um livro com uma carga erótica, com violência contra a mulher, com um perdão, num mundo em que o ódio está tão... olha a loucura. A gente vive num país de altíssima violência contra a mulher, muita violência doméstica, muita impunidade. E eu faço um livro que fala de perdão? Se eu tivesse essa consciência tão elaborada, se eu não tivesse a coragem de quem não fazia a menor ideia de onde estava se metendo, eu não teria, talvez eu não tivesse feito. E é essa coragem que eu tento blindar hoje como autora, para que eu não tenha medo de ser cancelada, de ai, não vão gostar, ai, vai vender, não vai vender. Se eu levar esses medos para o meu processo criativo, eu não vou ser mais uma boa escritora. Você vai empacar, né? Você vai acabar empacado. Ou vou fazer alguma coisa para agradar um, para agradar o outro. Então, assim, por exemplo, foi maravilhoso quando eu terminei Tudo é Rio, eu saí muito cansada, porque foram, depois de uma paralisia de 14 anos, eu escrevi em 8 meses. Intensamente, obsessivamente. Eu vivi situações de ficar, assim, 3, 4 horas atrás de uma palavra. Eu tenho um caso muito interessante com a minha filha, ela ainda era nova e eu chegava da agência, gostava de tomar um banho e ficar com os filhos, punha para dormir, depois eu ia escrever. Para escrever e voltar para o seu processo criativo.
E aí era outro ambiente, outra roupa, outro computador, outro lugar. Então, eu entrava numa espécie de ritual ali meu, que eu só vinha ter consciência da importância na pandemia, porque eu escrevi véspera, terminei véspera na pandemia, e eu perdi esse ritual. Sair do trabalho, chegar em casa, mudar de máquina, mudar de Tudo se roupa, misturou. tudo É, se é. misturou. Mas eu cheguei em casa, pus os meninos para dormir, fiquei com eles e tal, e depois fui para o livro. E eu agarrei numa palavra, porque eu estava com uma ideia, uma coisa que eu queria passar, e eu não achava a palavra. E eu fui ficando muito querendo, porque eu tinha a pré-palavra, eu tinha a agonia, a angústia, eu sabia o que meu corpo ia saber. Na hora que eu achasse, meu corpo ia saber, achei, porque é um alinhamento assim, no processo criativo, quem tem experiência com isso, em qualquer nível de solução de problema, quando você acha, dá momentaneamente aquele alinhamento, o corpo alinha, a alma alinha, o espírito alinha, a mente alinha, tudo alinha ali, assim, você fica inteira naquela adesão, né? Uhum. E aí eu estava nessa loucura, minha filha acordou meio chorando e tal, e veio. Eu falei, Ana, hoje não. Vai para o quarto, por favor. Eu estou procurando uma palavra. Eu preciso achar uma palavra. Minha filha, por favor, hoje não, vai dormir e tal. E ela foi sozinha para a cama, dormir. Claro que eu fiquei depois. Quantos anos que a Ana tinha, Carla? Não, ela não era tão novinha, mas ela devia ter, sei lá, 12 anos. Não Mas era, não ainda é era uma um idade que bebê, requer mas essa atenção, né? tinha acontecido alguma coisa com ela ali, talvez, assim. É, no dia seguinte de manhã, eu acordei e fui acordá-la, um pouco culpada, assim, né? Que é uma coisa que as mães vivem muito, né? Essa divisão, né? Um pouco essa culpa. E aí, ela abriu o olho e a primeira pergunta que ela me fez foi: você achou a palavra? Ah, que fofa. Eu adoro esse caso. Né? Então, assim, já nem sei onde que a gente estava, Lu. Não, mas você estava falando do seu processo criativo, cara, e aí acho que até, aproveitando uma pergunta que foi feita aqui pelo Lucas, que ele fala exatamente, né, se você poderia compartilhar um pouco mais do seu processo criativo. Então, você falou que quando você estava, né, acho que nessa fase final de terminar tudo a Rio, você tinha esse ritual, né, então você voltava da agência, você colocava as crianças para dormir, e aí você ia, então, né, sentar para escrever. Já com véspera, que foi durante a pandemia, o processo foi diferente, né? Não sei, natureza da mordida, se você teve também um outro processo, porque a pergunta do Lucas até é sobre isso, né? Se você pode falar um pouco mais dos seus processos de criação, como que é a sua rotina e tudo mais. Eu vou falar, mas eu lembrei o que eu estava querendo contar. Eu estava querendo dizer o seguinte, que depois dessa intensidade de Tudo é Rio, eu saí de Tudo é Rio meio decidida, não vou escrever mais, vou escrever só esse livro e tal. Mas logo já comecei a ter uma ideia, já comecei, e foi realmente intenso, cansativo, mas uma delícia, maravilhoso, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Quando eu pensei em escrever um novo livro, que foi A Natureza da Mordida, eu falei, não quero nada, nem perto de Tudo é Rio. É outra linguagem, é outro desafio, é outra história. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava falando sobre ter coragem, não ter medo, Sim, sim. sabe? Então, eu fui para uma outra proposta de linguagem, um outro livro, peguei uma empreitada bem desafiadora para mim, que me interessou, porque era ter uma narradora psicanalista, eu não sendo psicanalista, mas assim, enfrentar este medo, não deixar que ele entre para a escrita, correr o risco. E a coisa mais importante é o processo criativo, porque se este momento, se essa jornada criativa foi incrível para o criador, já é o mais importante.
É lógico que o leitor é importante, é lógico que a gente quer ser lido, mas quando você põe um livro no mundo, ele é do outro, ele não é mais seu. E as pessoas podem gostar e podem não gostar, não tem nada garantido, sabe? E não importa, no sentido de que isso não pode ser maior do que a sua jornada de criação, a sua jornada de adesão com esse processo, sabe? Bom, os processos criativos, então, falando, tentando responder o Lucas, eles foram muito diferentes, muito diferentes. Primeiro que quando eu comecei a escrever Tudo é Rio, 14 anos antes de voltar para o livro, não foi uma decisão consciente, vou escrever um livro. Foi um exercício de linguagem, eu estava gostando de fazer um exercício de linguagem, eu comecei com uma história que era muito diferente, que depois eu aproveitei um pedacinho dela, que era a história da Francisca e das Marias, mas eu começava por outra história, e eu estava muito mais interessada nessa voz, nesse narrador, no jeito que ele falava. É um narrador que se colocava o desafio de falar coisas complexas sem usar palavras complexas. Eu queria que ele tocasse nas questões mais complexas da humanidade, que são, a meu ver, religiosidade, no que eu acredito, né? Sexualidade, né? E a questão do perdão, né? Assim, a questão ali do perdão, que veio até depois, quando eu retomei. Mas antes era muito assim, eu queria muito tocar, fazer o exercício de falar dessas coisas literariamente. Não era um livro filosófico, um livro didático, um livro... Era literariamente. O que significa isso? Significa um eu lírico, é entrar em uma personagem, não é entrar em uma verdade absoluta. Aquilo é o processo daquela personagem, né? O processo de Dalva é o processo de Dalva, é ouvir Dalva, é emprestar o corpo para Dalva, né? É contar a história de Dalva, é ter curiosidade. Por que Dalva ficou? Por que ela não foi embora? Por que ela... Então, esse processo começou, processo criativo, muito no exercício da linguagem. Mas quando eu abri, estava gostando daquilo, e fui começar a história de Lucy, que eu senti que eu queria mais, eu queria continuar aquilo, eu me afastei, porque um romance ele precisa criar afastamentos do tema principal para voltar ao tema principal. É igual uma sinfonia, né? Senão você faz uma música, mas você fazer uma sinfonia, você tem que se afastar do tema principal para retomá-lo depois. O romance também é assim. Você se afasta daquele tema, porque senão você escreve um conto, né? E aí, quando eu comecei a história de Lucy, que eu escrevi a cena brutal que acontece em Tudo é Rio, eu fiquei paralisada, porque eu não tinha recursos. Eu não era mãe, eu não tinha maturidade para continuar aquilo, eu fiquei paralisada. E eu voltei 14 anos depois de ser mãe, de ter mãe de 2 filhos, de ter um segundo casamento que não estava indo bem, de viver muito material humano ali, muitas questões humanas ali, eu dei conta de voltar para o livro, e aí eliminei tudo que vinha antes, e Tudo é Rio. Foi um jorro. Eu escrevi na ordem que o leitor lê, eu escrevi absolutamente de improviso, né? O que significa isso? Tem autores que são autores de composição, que vão lá, fazem um caderno, fazem a persona, fazem a cidade, fazem um contexto histórico, e só depois eles escrevem. Então, eles já sabem tudo, eles já são capazes de prever aqueles personagens. Eu não. Eu não era capaz de prever. É a partir do acontecimento, é a partir do que o personagem faz, que eu olho para o que ele faz e falo: para onde ele vai agora? O que ele faz com o que ele fez? O que fez ele fazer o que ele fez? Então, eu vou dando passado e futuro para esse sujeito a partir de um acontecimento, né? Que é a ideia de plasticidade, né? Que eu falei do Maturana.
né? Tudo é Rio tem muita coisa do Maturana. Sim, sim. Aí, até aproveitando que a gente está falando, acho que de Tudo é Rio, e especificamente, eu acho que sobre, né, esse arco da Dalva também, a história que é contada ali, uma das perguntas que foi feita pela Nayade, ela já tinha me confidenciado que ela leu o seu livro Tudo é Rio em um dia, tá? Então ela fala aqui que Tudo é Rio, ela leu Tudo Rio em uma intensidade fora do normal e ela foi lendo e foi sofrendo com a Dalva, né? Eu acho que o livro traz muito isso também da gente, a gente se apega realmente aos personagens e a gente vai a fundo ali com cada um deles, né? E o final, e a gente não vai contar o final, tá, gente? A gente não vai dar esse spoiler, mas a Nayade fala que no final ela teve esse misto de sentimentos com o encerramento ali da história da Dalva. E acho que esse final, né, até você já falou a questão do perdão, de como isso foi recebido também. Quando você escreveu, cara, você já esperava toda essa repercussão? Você já tinha uma ideia de por trazer assuntos que não, foi para você também Nenhuma foi ideia, eu algo. não tinha ideia nem que eu ia conseguir publicar. Uhum. Não foi um E processo. como que você enxerga essa repercussão que ganhou depois? Assim, acho que quando você coloca uma obra no mundo, né? Você falou muito também sobre o processo criativo, que é muito do autor. Então, você tá ali, você desenvolve a tua obra, e quando ela vai para o mundo, ela deixa, né? Cada um vai ter ali a sua interpretação, cada um vai ler aquilo e vai internalizar aqueles personagens de uma forma. Como que é para você também, a partir desse momento, né, em que você colocou seus filhos, né, os seus filhos literários aqui no mundo, como que tem sido esse processo para você? Então, primeira coisa é isso. Primeira coisa é entender que um leitor reescreve o livro. Ele não ouve só a voz do narrador, que muitas vezes não é a minha, tá? É um eu lírico mesmo. Sou Uhum. eu que estou ali, né? Inclusive, é isso que permite a literatura olhar para o mal, né? Essa discussão que existe hoje, se eu não puder olhar para o mal, se eu não puder investigar isso no território da arte, da literatura, eu vou olhar para ele onde? Né? Vou criar um mundo do acirramento. Eu sou bom, você é ruim, eu posso te destruir. Quer dizer, eu não vou entender por que eu estou produzindo uma humanidade que faz coisas tão brutais. Eu não vou avançar. Então, acho que isso é olhar. Então, a primeira coisa a entender é o seguinte: o leitor reescreve ouvindo as vozes que o constituem, que o formaram. Ele é também o que ele ouviu, não é? E ele vai ler o meu livro, o meu narrador, a minha história, com as vozes dele. Portanto, ele reescreve. Isso tem que ficar tão claro para mim, porque eu vou em N clubes de leitura e uma pessoa viu uma coisa que se tornou a questão central do livro para ela, outra pessoa nem viu o que ela viu. Sabe? Então, o leitor realmente ele reescreve o livro. Logo, não existe a ideia de certo ou errado, é verdade, não é verdade, é assim, não é assim. Se você viu alguma coisa, se alguma coisa te incomodou, é seu, é legítimo. Vai lá e lute com isso, né? Pense sobre isso. Então, o que está acontecendo sobre a questão do perdão? Existe algumas pessoas que leram, fizeram uma decodificação, tiveram uma percepção de uma romantização da violência. Onde que está a romantização da violência para essas pessoas? Não está no fato, eu vou falar, eu vou tentar não dar spoiler, mas um pouquinho vai escapar. Não está no fato de Dalva ter ficado, tá? Porque a maioria das mulheres agredidas ficam. Principalmente depois da primeira agressão, assim, é difícil ir Exato. embora logo depois da primeira agressão. Vocês são advogados, imagino que vocês conheçam isso mais do que eu. Onde está a romantização, então, na cabeça dessas pessoas que leem dessa maneira? Está no perdão, porque elas percebem o perdão como sinônimo de não punição, ou seja, perdoar é como se eu perdoar, quer dizer que eu não vou punir. O perdão não é o contrário de punição. Você pode punir e perdoar. Porque o perdão tem a ver
o ato é imperdoável. Só tem sentido você pensar em perdão diante do imperdoável, né? Mas é estranho falar isso, né? Se é imperdoável, por que tem perdão? É uma coisa meio confusa, né? Tem uma dialética aí, uma coisa Sim, meio estranha de pensar. Então, é legal a gente pensar assim, o ato é imperdoável, as pessoas são perdoáveis, né? E o perdão não é muito mais um movimento em direção ao agredido do que o perdão é mais importante para o agredido do que para o agressor. No sentido de que é a única maneira de tirar o agredido das mãos do agressor. Uma pessoa que sofreu uma agressão brutal, se ela não perdoar, e eu estou usando o conceito de perdão como cessar o ódio, tá? Este é um conceito que o André Spovili fala desse conceito, eu gosto dele, ele cita esse conceito no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Perdoar é cessar o ódio. Então, é dar à pessoa que foi agredida a possibilidade de prosseguir, de continuar vivendo, porque senão ela vai ficar todo dia presa à dor, à repetição daquela da agressão. agressão, Né? né? Então, as pessoas que veem dessa forma, talvez elas não tenham considerado ou visto coisa que outras pessoas viram. Por exemplo, a punição acontece. Pode não ser a punição legal, jurídica, e isso é até legal pensar isso, tem discutido sobre justiça restaurativa, né? Assim, a lei resolve qual camada dessa história? E qual camada a lei não resolve? É nesse lugar da vida prosseguir, do perdão, de cessar o ódio, de sair da mão do agressor. Então, isso tudo são riquezas. O importante não é dar respostas, é colocar essas questões em discussão, né? Eu acho que esse é o Sim. papel do livro. E aí, só para fechar uma questão da pergunta do Lucas, o processo criativo da Natureza da Mordida e de Véspera foi completamente diferente do de Tudo é Rio. Então, os desafios foram diferentes, a maneira a natureza teve uma arquitetura trabalhosíssima. Véspera também, eu tinha que ir puxar a história num ponto lá numa linha narrativa de passado e puxar a história no outro, e eu tinha que... E a natureza, isso foi pior ainda, porque eu queria provocar no leitor, nos primeiros encontros, uma angústia de... Eu não estou entendendo onde que isso vai. É quase a angústia de quem tem Alzheimer. Assim, um buraco faltando, uma compreensão, você ter a consequência, mas não lembrar mais da situação, das suas circunstâncias, né? E eu tentei fazer isso no início do livro, e isso foi muito, muito, muito desafiador para mim, sabe? Agora, o que eu posso dizer que tem em comum nos 3 processos criativos é a antena aberta, é me tornar um corpo atento, um corpo aberto, a fim de ser encharcado por qualquer pista, inspiração, qualquer movimento de alguém, qualquer jeito de corpo, qualquer palavra, sabe? E esse estar aberto, ele vai para as minhas atitudes. Vou contar, só para encerrar assim, essa questão do processo criativo. Quando eu estava escrevendo Véspera, o livro já estava praticamente pronto. Eu tinha algumas questões que não estavam, para mim, bem resolvidas. E meu editor tinha achado que eu tinha que alterar uma coisa que eu não queria alterar, mas eu compreendia por que eu tinha provocado nele o desejo de alterar, e eu queria mudar o que eu tinha feito, manter o que ele queria que eu mudasse, mas retirar do livro aquilo que tinha provocado nele o desejo que eu mudasse. Não posso falar muito, porque eu não quero dar spoiler.
Enfim, eu fui para Lapinha da Serra fazer uma leitura final, fazer as epígrafes que eu queria que tivesse no livro. Eu fui passar uma semana, assim, porque eu gosto de ler, eu releio em voz alta. Isso faz parte do meu processo de lapidação, de elaboração. E eu ia para a Lapinha da Serra e, dias antes, uma amiga paulista tinha estado na minha casa. E ela foi lá na minha estante e pegou um livro do Borges, num andar de cima na minha casa, onde tem um escritório. Ela foi lá, pegou um livro do Borges e levou para o quarto dela, no andar de baixo, onde a gente fica ali. E ela deixou esquecido lá. Já tinha um tempo que esse livro estava esquecido nesse quarto. Quando eu fui sair de viagem, eu passei e vi o livro. Eu estava saindo, mochila na mão, e só passei nesse quarto para pegar alguma coisa que estava lá e vi o livro do Borges. Falei, gente, o que esse livro está fazendo aqui? Processo criativo, processo de escuta. Eu fico, assim, atenta a tudo, a toda sincronicidade. Na hora que eu pego esse livro, Luciana, que eu abro este livro, abro o livro, eu encontro a frase assim: houve uma morte, só não se sabe, não lembro a frase exatamente, mas é uma frase do Borges. Aconteceu uma morte, mas não se sabe se foi de Caim ou de Abel. Caim e Abel são personagens de Véspera. Quando eu li essa frase, eu fiquei tão chocada, tão chocada. O que essa frase quer me dizer? E eu achei a solução para a questão do Rodrigo. Então, quando eu falo se colocar em processo de escuta, é isso mesmo, sabe? Abra o livro que passar na sua frente, dê atenção para uma mulher na banca de revista, que foi quem me fez achar a voz de Biá, porque eu estava tentando escrever a voz de uma mulher de 80 anos demenciando, e tudo me soava artificial. Eu não sabia, eu não tinha que... É isso, eu não sabia estar naquele corpo. Eu não conseguia imaginar o que era ter aquele corpo que está esquecendo. E aí, eu estou numa banca de revista, uma mulher veio conversar comigo, ao invés de falar, dar uma informação, eu puxei. Eu estava ali naquele... E essa mulher me deu a chave para a voz de Biá, sabe? Ela me mostrou como... Então, o processo de criação é a gente se tornar um corpo permeável, a gente se tornar um corpo que está escutando tudo, todas as provocações, para fazer as nossas pérolas, sabe? É isso. Até acho que casa um pouco. Uma das perguntas que eu queria fazer para você é exatamente porque a gente tem, né? Acho que nos teus livros, uma presença feminina muito forte, né? Então, tem Biá em Natureza da Medida, acho que tem Dalva, Lucy, que a gente já mencionou também, Custódia, Vedina, enfim, acho que você traz nos seus livros personagens femininas que são muito fortes, que são muito potentes, né? E eu queria entender também, e até o próprio desenvolvimento dessas personagens, sabe? Acho que, porque elas têm várias camadas, cada uma tem a sua própria complexidade, a sua própria história. E para mim, assim, acho que é muito curioso a riqueza de cada uma dessas personagens enquanto figuras femininas mesmo, né? Então, eu acho que você já mencionou essa coisa do processo de escuta, né? Que eu acho que na criação das suas obras, esse processo de escuta é muito ativo, mas queria saber também se, quando a gente fala especificamente, né, das mulheres, se você traz também outras referências, sabe? Que aí, assim, referências da tua vida, o que realmente faz com que você consiga desenvolver essas personagens em camadas tão complexas, em camadas tão ricas, né? Que a gente consegue... porque acho que quando a gente lê os teus livros, isso fica muito claro. A gente consegue saber que por trás de cada personagem tem uma profundidade gigantesca, que acho que entra também com o que você falou, que cada leitor ele vai interpretar de uma forma, talvez uma característica da Dalva pegue mais fundo para alguém, para mim pode passar batido, mas assim, essa construção dessa complexidade, dessas personagens, que eu queria que você também falasse um pouco dessas suas referências, sabe? Acho que você é uma mulher, né, que é uma mulher muito forte, uma mulher muito potente,
mas não sei se você também coloca isso nas suas personagens por conta da sua própria trajetória. Enfim, queria também ouvir dessas personagens especificamente. Olha só, acho que essa pergunta sua tem dois pontos, né? Uma é dessas referências que vão parar na minha literatura, das minhas referências, né? Mas também da construção dessa profundidade. Em termos das minhas referências, uma vez eu não me lembro de quem disse isso, foi um autor, que ele falou assim, eu acho que a maioria da matéria-prima dos autores se dão na infância. A maioria do que depois ele vai, né? E na própria pedagogia, o valor dos 7 primeiros anos de vida, para Piaget, para todos os pedagogos, né? É uma coisa muito importante, esses primeiros anos de vida. E para a própria biologia também, porque é aí que você faz a maior parte das suas sinapses, que você realmente constrói sua malha neural, né? Vamos colocar assim. Uhum. Então, eu acho que as minhas referências estão muito ligadas à minha mãe. A minha mãe é uma matriz das minhas mulheres, seja por aproximação, alguma coisa que se parece com alguma coisa que ela é, ou que ela foi, ou que a lembra, ou alguma coisa que é absolutamente, radicalmente diferente dela, o oposto dela, sabe? Então, assim, mas esse é o eixo, minha mãe é uma matriz muito grande, meu pai é uma matriz muito grande, para essas questões, né? Véspera tem muito do meu pai, porque fala frontalmente, né, explicitamente, dos matemáticos, do conceito de inteligência. Eu posso dizer que meu pai está em todos os matemáticos do livro, inclusive aqueles que são péssimos, né? Mas ele está ali. De alguma maneira, é um aspecto, né? Não são fatos, não são acontecimentos, mas são alguns aspectos. Agora, do ponto de vista construtivo, o que eu acho legal colocar é o seguinte, eu não sei sentar e pensar como a Dalva é. Eu não sei sentar e pensar como a Dalva é. Eu só sei trazer a Dalva, fazer ela acontecer, fazer ela ser um ser em profundidade, vivo, a partir dos atos dela. Entende? Então, é na medida em que ela age, é que ela se dá a conhecer, para mim. Sabe? Eu quero falar, frisar sobre essa ideia de colagem, de improviso, porque ela é muito bonita. Porque a gente vê na palavra improviso alguma coisa também ligada. Eu tinha uma certa resistência, porque tem alguma coisa ligada a despreparo. Eu improvisei alguma coisa, porque eu não Um estava desleixo, preparada. alguma coisa. Você não. Uhum. Só que o improviso em música não tem nada a ver com isso. Nada a ver com estar despreparado. Nada. E eu gosto dessa ideia do improviso na literatura, porque me lembra essa ideia da música. Na música, para você improvisar, você tem que conhecer muito, muito o seu instrumento, porque você tem que saber aonde você pode ir, ou onde você não pode ir, e você tem que conhecer muito a tonalidade que você está tocando, você tem que conhecer muito do que funciona ou não num improviso. Tem lugares que você não vai poder ir, mas é esse chão que te dá asas e que te solta. Quanto mais chão você tiver, quanto mais conhecimento você tem da lógica do improviso e do seu instrumento e da música ali, da escala onde você está e do que pode acontecer, né? Mais você vai ser um incrível
um incrível improvisador, né? Eu acho que, para mim, na literatura é a mesma coisa, sabe? Para você improvisar, você tem que ter uma base grande desse humano, assim, de você tem, realmente, se você quiser... Então, as minhas leituras são muito ligadas à psicanálise, são muito ligadas à filosofia, são muito ligadas às questões, às grandes questões da humanidade, né, que a filosofia trabalha, mas a literatura também trabalha. Então, assim, eu me alimento muito dessa... É aí que eu tento conhecer o instrumento que eu quero tocar, sabe? Esse instrumento capaz de olhar para uma pessoa que está no mundo, agindo, fazendo coisas, e a partir desse fazer dela, desse caminhar dela na história, eu ser capaz de ir fazendo essa pessoa ganhar consistência. Sim, sim. Eu acho que o improviso, ele se relaciona em alguma medida com aquilo que a gente estava falando de ousadia também, né, Carla? Eu acho que o improvisar é você também ousar um pouco, né? Então, e a gente não vai para frente, a gente não cria, a gente não inova se a gente não tiver esse quê dessa ousadia, desse improviso. Óbvio que eu acho que requer toda uma bagagem, né? Porque senão é o que a gente falou, talvez só seja um desleixo, mas eu acho que nesse contexto é uma forma também da gente criar, da gente, acho que, conseguir construir coisas novas, né? Então, e eu acho que sobre as referências que você trouxe, né, que você mencionou os seus pais, seu pai, a sua mãe, tem duas perguntas que fizeram também, que aí eu já queria trazer aqui para nossa conversa, e você, enquanto mãe também, você já falou dos seus filhos aqui hoje. A primeira pergunta né, como que você acha que pais e mães de meninas podem mudar os cenários para as mulheres? Tá? E aí, acho que já casando um pouquinho também com a segunda pergunta, como você gostaria de ver as mulheres reagindo às provocações na prática, no mundo, no mercado, enfim, porque aí acho que casa também com isso que a gente falou das suas personagens serem personagens femininas muito fortes, né? Então, como que você enxerga isso também, esse impacto que as suas obras podem trazer aí para os leitores e para a sociedade como um todo, né? Primeiro em relação a criar, né, meninas e meninos. Eu tenho um filho homem e filha mulher, eu tenho um casal. E no processo de criar meus filhos, eu percebi o quanto eu reproduzi comportamentos machistas. Então, onde que pais e mães podem ajudar? Criando filhos abertos a este mundo que a gente quer, sabe? De respeito, de ser igual. Por que uma menina tem que fazer coisas em casa que um menino não tem que fazer? Sabe? Por que uma menina pode brincar de boneca e um menino não pode? Né? Como que esse menino vai ser um pai que gosta de um bebê, que gosta de trocar o bebê, se ele não tem experiências nesse lugar? Né? E o oposto também, né? Por que não a menina jogar futebol, a menina, se ela quiser? Essas pequenas coisas que são chaves para a gente dizer que menino e menina não podem as mesmas coisas. É neste lugar que eu me sinto uma pessoa privilegiada. Tanto na agência quanto na literatura, se eu incomodei alguém por ser mulher, eu tive o privilégio de ignorar. Porque eu não deixei isso me colocar um limite. Então, a gente na Lápis, uma vez, no Dia das Mulheres, a gente perguntou, a gente fez uma pesquisa com várias mulheres, qual que era o maior medo que elas tinham em relação às filhas e tal. E surgiu muito a questão do abuso sexual, do medo das filhas, do estupro, etc. E aí a gente perguntou para essas mesmas mães se elas imaginavam, dos meninos, se elas tinham medo de ter filhos estupradores.
E elas, não, de jeito nenhum. Então, tinha uma coisa louca, assim, quem é a mãe desses caras? E a campanha fechava assim, precisamos conversar com nossos meninos, não é? Então, assim, este é um movimento que a gente precisa fazer e ele me interessa muito pelo amor à pedagogia, pelo amor à literatura. Eu trabalho muito com esse núcleo familiar, minha literatura está muito focada nas famílias, porque eu acho esse o grande acontecimento da vida de uma pessoa. O lugar onde ela nasce, as oportunidades que ela tem de ser apresentada aos primeiros pactos civilizatórios. É nesse lugar que a gente começa a formar o sujeito lá na frente, né? E então eu acredito nesse processo. E a outra pergunta, eu esqueci, eu acho, não sei se está respondida aí dentro. Não, mas acho que já tá respondida, Carla, porque é sobre essa questão mesmo. Acho que, né, de tudo que você falou, acho que também essa questão das violências, e que acho que é um tema que é muito presente também em Tudo é Rio, né? Eu acho que a forma como você aborda ali, como isso é recebido, e aí também tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar de fazer, que eu também achei muito, muito interessante, que você mencionou que na conversa com o Bial, né, foi levantado o ponto de que quando um livro brasileiro faz sucesso, a leitura como um todo é estimulada, né? Então, é sobre esse viés positivo. E a pergunta aqui que fizeram é: será que isso vale para tudo? Porque nós tivemos num passado recente autores que fizeram sucesso, mas com leituras que estimulavam uma certa radicalização, um ódio, um discurso de intolerância, né? Então, a pergunta que é feita aqui, se toda leitura ou todo livro é válido, né? Nesse âmbito de estimular a leitura mesmo e da gente ter aí o seu livro hoje em dia sendo até uma força motriz para que outras pessoas voltem a ler, como você mencionou, né? Mas se toda leitura faz sentido e vale a pena mesmo ou não. A primeira, assim, eu defendo que todo livro possa ser escrito. Porque eu acredito que todo livro é uma ocasião política. Política no sentido de o que nós queremos enquanto sociedade. O que nós queremos para nós enquanto sociedade. Todo livro, se ele é ruim e se ele dissemina o ódio, é uma oportunidade de lutar contra o ódio. Porque se o ódio está no livro, eu tenho certeza que ele está antes na vida. E o livro pode se tornar uma ocasião de você conhecer esse pensamento para conseguir combatê-lo. Então, eu tendo a acreditar na força do livro como ocasião política. E aí, cara, acho que até aproveitando esse gancho, né? Acho que da força dos livros, da força da literatura no geral, como que você espera que a sua literatura impacte também, acho que não só as mulheres, né? Mas futuras escritoras, eu acho que talvez escritoras que talvez ainda não tenham tido essa coragem, né, de se lançar, de realmente falar, puxa, vou tentar publicar, terminar um livro, vou publicar meu livro. Você se enxerga como uma inspiração já para essas pessoas, tendo toda essa projeção que você vem tendo? Eu acho, muitas pessoas me escrevem e falam, pô, depois que eu te li, nossa, me deu muita vontade de escrever, eu voltei a escrever, ler você me fez escrever, olha, eu acabei de escrever isso aqui, você foi uma pessoa que me deu vontade de ir nesse lugar. Então, assim, eu acho que nesse sentido, sim, mas eu acho também que está acontecendo um movimento geral de ampliação de consciência e a gente está tendo oportunidades, né? Assim, está todo mundo também. Acho que muitas mulheres que estão escrevendo tá do meu lado, eu não estou na frente.
inspirando, elas estão no mesmo lugar que eu, vendo os mesmos problemas, as mesmas questões e tentando, e sendo afetadas artisticamente por essas questões e querendo produzir sentido, né? Querendo produzir, é isso, todo corpo afetado, né? E as mulheres são corpos afetados, todo corpo afetado quer produzir sentido. Emoção, buscando coerência na razão. Todo corpo afetado quer isso, né? Então, eu acho que eu inspiro pessoas que me leem, porque esse desejo também está latente nelas, e elas estão com suas questões, com seus afetos aí, querendo serem encaminhados, né? Sim, com certeza. E aí, Carlos, eu sei que, né, já deu também o nosso horário, mas eu queria te fazer aí uma última pergunta, até uma pergunta que eu costumo sempre fazer quando a gente tem essas rodas de conversa, eu gosto de fazer essa provocação final, que é uma pergunta que, qual é o legado que você, Carla Madeira, quer deixar para a sociedade, né? Você, Carla, enquanto mãe, enquanto empreendedora, enquanto escritora, o que que você, né, pensando nesse balanço da vida, o que que você acha que é o legado que você gostaria de deixar aqui? Olha, se eu, tanto no trabalho quanto na literatura, se eu puder contribuir, né, se falasse uma coisa que eu gostaria, tem a ver com esse profundo respeito à nossa condição humana, à nossa condição de transitoriedade, a esse espanto que eu tenho da gente não entender o quanto a vida vai passar e a gente está agarrado em coisas que não fazem o menor sentido se a gente coloca em perspectiva, sabe? Em perspectiva. Então, a, a ideia do bem e o mal separados é uma das coisas mais perversas que a gente vem produzindo ao longo da história da humanidade, né? Essa ideia do bem e o mal separados é que faz algumas pessoas acharem que elas são o bem e por isso elas podem destruir quem é o mal, né? E eu não acredito nisso. Eu acredito que a potência de bem e de mal está em todo mundo. E que nós, como sociedade, é que damos conta de fazer a parte boa, dar conta da parte ruim. Ai, cara, eu poderia ficar aqui, acho que horas e horas tendo essa conversa. Acho que para mim o tempo passou voando, né? Eu acho que tinham outras perguntas, mas eu acho que realmente aí a gente tem essa questão do tempo. Mas eu acho que, de novo, para encerrar, eu acho que obrigada por todas as falas que você trouxe aqui, acho que todas as provocações. É sempre muito rico, né? Eu acho que essas trocas, essas conversas, tanto para a gente, para quem está ouvindo, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de continuar pensando cada vez mais temas que são tão importantes para a gente, né? Eu acho que não só a questão da diversidade, mas a questão, né, de estar mais próximo mesmo desse ambiente de criação, entender, né, os processos criativos de uma pessoa que hoje em dia é uma das escritoras mais admiradas do Brasil. Eu acho que traz um pouco também dessa sensação, sabe? É aquilo, né? Acho que quando a gente se depara com uma obra, a gente falar com o criador dessa obra, é algo sempre muito bacana porque a gente vê o outro lado, né? Então, eu acho que propiciar isso para as pessoas que estão aqui conosco hoje também foi muito incrível. Só queria agradecer. Acho que você é uma pessoa maravilhosa. Acho que já era sua fã, sou ainda mais. Acho que a cada conversa eu vou ficando realmente mais encantada. E só queria realmente agradecer muitíssimo você ter topado o nosso convite, ter dedicado aí um tempo para falar com a gente, para dividir um pouco da sua trajetória, e acho que essas questões tão ricas que você trouxe, assim, eu acho que foi muito, muito bacana mesmo. Olha, eu que vou agradecer, vou dizer que é incrível esse movimento que vocês fazem. Isso é transformador, né? Isso é extremamente transformador. E se tem uma coisa que a gente está precisando no mundo, diante de tudo que a gente está vivendo, de tantas ameaças, de tanta incerteza, né? Com todas as questões que a gente está vivendo, as questões climáticas, as questões sociais, né? A questão, os desafios imensos
desigualdade, né, de concentração, agora os desafios de inteligência artificial, que estão colocando camadas e camadas de perguntas sobre se a gente está preparado eticamente para um mundo com essas ferramentas, né? Puxa, isso que vocês fazem é fundamental, é maravilhoso, só posso agradecer o convite e espero que tenha, de alguma maneira, iluminado aí alguma coisa nesse caminho de vocês. Com certeza, Carla, com certeza. Bom, acho que é isso, então, pessoal. A gente vai encerrar por aqui essa roda de conversa. Eu queria agradecer também a todos e todas que ficaram aqui conosco. E, Carla, bom, espero que a gente ainda... Eu já falei, né? Eu quero te encontrar pessoalmente para pegar os meus autógrafos aqui dos meus livros. Mas, de novo, realmente, muito, muito, muito obrigada. E é isso, pessoal. Obrigada a todos também. Depois a gente vai disponibilizar a gravação, né, Ju? Não sei se tem aí recados finais. Não, era isso mesmo. A gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais e agradecer por todo mundo aqui. Eu não sei se a Carla tem tempo para uma última pergunta que a gente pode deixar aqui nas referências de escritoras, né? Mulheres que você se inspira, que são referência, que a gente pode deixar de dicas aqui também das próximas leituras, né? A gente teve uma última perguntinha aqui, então eu queria só aproveitar que eu entrei para falar as informações finais. Se você puder responder, eu deixo aqui escrito para o pessoal pegar as referências depois. Olha, eu tenho me dedicado a ler mais mulheres depois que eu virei escritora, muito mais do que na minha formação, assim, ao longo da vida, que eu li muito mais homens do que mulheres. Mas eu poderia citar Clarice, com certeza, Lígia Fagundes Telles, poderia citar as atuais que eu venho lendo, né? Andréa Del Fogo, Aline Bey. Eu andei lendo uma argentina, me esqueci o nome dela, mas eu achei muito interessante. Ela se chama... esqueci o nome dela, mas o livro dela chama... Ela tem uma trilogia e um dos livros chama Morra, Amor. Eu acabei de ler Rosa Monteiro, que eu achei fantástica, achei incrível. Toni Morrison, Bell Hooks, Chimamanda, autoras negras que eu tenho também lido. Agora, também quero indicar 2 livros que são de homens. Por favor. Do poeta Ocean Jung, um livro chamado Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Um dos livros mais bonitos que eu li recentemente. E o livro A Vida pela Frente, se não me engano, ele é um franco-marroquino, A Vida pela Frente. Vou ver aqui o nome dele. Ele é um cara premiadíssimo e ele ganhou 2 vezes um prêmio que só pode ser dado para um autor, então ele criou um pseudônimo, né? Mas ele é aquele Émile Ajar, que é o Roman Gary. Anota. E tem ainda a Árvore do Conhecimento do Maturana, que eu anotei aqui também como uma indicação sua. Do Francisco Varela. Eu mandei até o link aqui no chat, de que alguns desses livros têm no estante virtual, a gente até disponibilizou o cupom, então já fica aí a dica para o pessoal correr e comprar, aproveitar o desconto aí com essas leituras riquíssimas que a Carla indicou. Tá bom. Gente, então tá bom, acho que agora a gente já avançou também. Carla, obrigada mais uma vez. Obrigada por essas dicas também, eu acho que para o pessoal é sempre muito bacana ter essas referências, né? A gente tem aí várias pessoas que estão nos assistindo que gostam muito de ler, então acho que é sempre rico ter aí alguém, né, do seu calibre indicando obras, então com certeza são dicas muito valiosas, tá bom? Tá bom, gente, muito obrigada, um grande beijo para vocês. Obrigada, Carla, um beijo. Obrigada, Carla, obrigada, Lu, um prazer tchau. enorme. Tchau, tchau, pessoal.